Alô, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma aula de doutrina cristã. Já estamos na 34ª aula e na terceira parte. Nessa terceira parte vamos ver a graça. A graça. E a graça, não é, dentro dos sacramentos. É a parte que somos revestidos de Cristo. Vamos ver a vida de Cristo dentro dos sacramentos e sacramentais. Nesta aula vamos começar por as noções fundamentais, que são a partir das definições. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O som está saindo. Quem entrou, 3 pessoas já entraram. Dê um ok aí se o som está saindo, não é? Para a gente continuar. Então, a definição, seja louvado Jesus Cristo e Maria, não é? Deus te abençoe, Sandra Moraes. O som está saindo direitinho? Está ouvindo o som? Dê um ok aí, Sandra. Sim, o som está bom. Graças a Deus, obrigado. Então, definição, não é? Nessas noções fundamentais da graça. Deus, na sua infinita bondade, deu ao homem um fim sobrenatural a conseguir, destinando-o a ver e a gozar eternamente a Deus, infinito e bem, ou seja, e bom. Tá certo? Já nessas noções iniciais, o nosso fim último é o que? É sobrenatural. O nosso fim último é a eternidade em Deus. Não podemos nos esquecer disso. Somos amparados, auxiliados, ajudados pela graça para atingirmos, conseguirmos o nosso fim último, que é a vida sobrenatural, que é a vida eterna em Deus. Para obter esse fim, não eram suficientes as forças naturais dos homens. Por isso, deu também aos homens energia proporcional com que pudessem realizar obras de bondade mais elevada que a natural bondade. E essas obras fossem dignas do prêmio eterno. Essa energia sobrenatural chama-se graça. Olha a definição de graça. Energia sobrenatural. Veja, a graça, que quer dizer uma força sobrenatural. Por isso o óleo, não é? O óleo, a unção com o óleo. É interessante que os soldados ali, os soldados babilônicos, egípcios, persas, gregos, até os romanos nos impérios, eles, quando eram enviados para o campo aberto de batalha, além de todo treinamento militar, mas eles eram ungidos para a batalha, justamente para revigorar essas energias, uma energia, para dar-lhes também energias, não é? E proteger do sol escaldante no deserto. Eles passavam meses fora, não é? Então, para proteger. Olha que a graça é a energia sobrenatural. Vamos avante? Por graça, pois, entendemos em geral qualquer dom de Deus em ordem à vida eterna. Atenção, o segundo conceito. Graça é qualquer dom de Deus
que nos ordena a vida eterna. O dom nos ordena a vida eterna. Dom e não prêmio. Atenção. Para excluir, assim, qualquer direito por parte nossa. Então, não é um mérito nosso. Não é porque nós somos bons, né? E fazemos tudo correto, né? Veja, estamos na linha, no eixo, que vamos receber um prêmio por sermos bons. Não. Porque tem muita gente que vai nessa linha de fé, não é? Então, eu vou cumprir os mandamentos, as normas, as doutrinas, as diretrizes, não é? Eu vou andar conforme a regra e o padrão, porque o Senhor vai me premiar. Não é prêmio. A graça é um dom de Deus. E por que eu me esforço para ser bom, para ser melhor? Porque eu me esforço para obedecer aos mandamentos, não é? Para receber o sacramento, para corresponder a esse dom. Porque no tempo de imerecimento, logicamente, no tempo que eu não merecia, mas o Senhor não tirou de mim a sua graça. Pelo contrário, ele me dotou com dons para que eu superasse os limites vividos, né? Me robustecesse, me revigorasse no tempo de fraqueza, diante dos problemas, das dificuldades, das tentações, diante dos perigos do mundo, do pecado, não é? E da morte. Tá certo? Pecado no sentido de tentação. Vamos lá. Graça atual e habitual ou santificante são as graças que nós recebemos. Elas estão divididas assim, em graça atual, né, e habitual ou santificante. A graça atual é a graça cotidiana. Atenção, não é, Sandra Silva? A graça do dia a dia. Vamos lá. Há duas espécies de graça. A atual e a habitual. Atenção. A graça atual e a graça habitual. Vamos vê-las. Disse graça atual qualquer auxílio que Deus nos concede para praticarmos ação meritória do prêmio eterno. Assim, por exemplo, a graça de rezar bem, a graça de suportar pacientemente uma enfermidade ou uma desgraça, etc. Essa é a graça atual, não é? Para aquele fim, para aquela situação, para aquela doença, seja psíquica, a depressão, transtorno de ansiedade, é uma graça que Deus vai me dar atual, para atuar naquela necessidade. Física, um câncer, por exemplo, AIDS, o soro positivo, não é? Problemas renais, enfim, qualquer doença física, seja mais grave ou seja mais leve. E também espiritual. Deu para entender? Por isso que ela se torna também cotidiana, porque é no cotidiano da vida que aurem, surgem, não é áurea, viu? Surge, surge a dificuldade, a necessidade. Mas vamos avante. A graça atual é sempre necessária a todos e a cada um dos atos. Tá vendo? Dos atos ordenados de qualquer forma à vida eterna. Atenção, sempre são ordenados à vida eterna. Tem um fim. Lembre da definição, não é? De graça. Ela é sobrenatural para um fim eterno em Deus. Então nós recebemos a graça sempre para um fim. E esse fim é a vida eterna. Não pense que é para aqui. Por isso que eu não prêmio para resolver um probleminha. Se você pensava assim,
não é? Se você, subjetivamente, na sua fé, você pensava que a graça de Deus é para resolver aquele problema, veja, o problema para aquela situação apenas para este mundo, não. Não é para resolver problema, não. O pagão que não tem noção, o indiferente, o ateu que não tem noção nenhuma, não é, que não tem fé nem em Deus, veja, eles resolvem problemas, dificuldades. Tá certo? Isso de forma natural e humana. Mas somos auxiliados pela graça para o fim, que é a eternidade em Deus. E é tão necessária que sem ela é impossível um só ato salutar, bom, né, saudável, ainda que seja o pensamento, o desejo do coração e o começo do mesmo, segundo o nulo ensinou Jesus Cristo: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Vejam só. Todavia, a graça não ofende nem diminui nossa liberdade, como definiu o Concílio de Trento. Vamos ver, não é? Primeiro, Deus, que a todos quer salvos, ou que a todos quer salvar, conceder-nos a cada um a graça suficiente. Olha que interessante, cada um de nós, no nosso particular, pessoalmente, que Deus, que é Pai, se relaciona como um ser pessoal, cada um recebe a graça suficiente. Segundo, a graça que se une ao livre consentimento e consegue o fim para o qual Deus o concedeu. Diz-se graça eficaz. Não é? Veja, vamos entender assim. A graça que une livremente o consentimento e consegue o fim para que Deus nos deu é a graça eficaz. Ela é suficiente, ela é eficaz. Vamos ver. A graça atual, terceiro, chama-se preveniente. A graça atual. Sem fim antes de qualquer desejo nosso. Esforço, porque não é nosso, é de Deus, não é? O ato cooperante ou concomitante e se acompanha ou sustém o ato bom que despertou em nós. Perficiente se acompanha o ato até a sua realização, não é? Ele é cooperante, que nos acompanha e sustenta, e ele é perficiente, se leva até o fim, né? No caso, a graça, até o fim dos nossos propósitos, né? Dos nossos votos, veja, da nossa luta, da nossa força, da nossa batalha. A graça habitual, vimos a graça atual. A graça habitual, chamada também santificante, é dom sobrenatural de Deus, inerente à nossa alma. Veja, a graça atual é inerente à nossa mente e ao nosso corpo. E nos auxilia. Vimos aqui. A graça habitual é inerente à nossa alma. E por isso, habitual, que nos torna santos, isto é, justos, filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiros do céu. Disse habitual porque destinada por si a ficar na alma, enquanto não a, veja, afugentarmos, como em nós fica um vestido enquanto não o tirarmos. Ela é a vida sobrenatural da alma. A graça habitual é a vida sobrenatural da graça. Atenção, não é? Vamos para outro termo que nós conhecemos. A graça santificante é a vida sobrenatural da alma.
A graça santificante recebe-se no santo batismo. Perde-se mediante qualquer pecado mortal. Readquire-se com a penitência ou com ato de dor perfeita, unido ao propósito de nos confessarmos, aumenta com os outros sacramentos. Cada vez que recebemos um sacramento, vai aumentando em nós também a graça santificante, que é a vida sobrenatural da alma. Atenção. Vamos para o mérito, não é? Vimos os dois tipos de graça, a atual e habitual, ou santificante. Vamos para os méritos. As nossas boas obras, feitas com o auxílio da graça, são chamadas de meritórias. O mérito deriva da promessa de Deus, que, fidelíssimo, sabe manter o que prometeu. Certo? É o Deus da promessa, que é o grande chavão do Antigo Testamento, não é? Mas esse Deus da promessa, veja, apesar dos nossos pecados, ele fica firme. Ele fica fiel, tá certo? Naquilo que ele nos prometeu. Por mérito, entende-se a consequência do ato virtuoso, realizado com o socorro da graça, em virtude do fim sobrenatural que torna o próprio ato digno de recompensa eterna. A mérito de justiça, quando, por força da promessa de Deus, o prêmio é estritamente devido, e mérito de conveniência, quando é devido, não por justiça, mas apenas por certa conveniência. Existe a ordem sobrenatural da graça de Deus sem mérito, né? Mas pela graça de Deus nós tornamos isso meritório com a nossa ação também humana, ou seja, a resposta que nós damos. E isso, a graça vai fluindo, vai frutificando cada vez mais, né? Com essa resposta à graça do Senhor, né? Ao sim, à fidelidade, né? Quando eu me comprometo, quando eu sou responsável, certo? No mérito de justiça, requer-se por parte de Deus a promessa e o socorro da graça. Por parte do homem, o estado de graça e o oferecimento da obra a Deus, por reta intenção. E de fé que o justo pode merecer de justiça o aumento da graça santificante e o aumento de glória. Atenção aqui, vamos entender esse parágrafo, né? Que resume totalmente tudo que a gente quer dizer. Então, no tempo que eu não merecia, né, Deus me dá a graça para me auxiliar. Entendeu isso, né? O esforço todo meu agora, quando eu recebi esta graça, é permanecer na graça. O maior prêmio, a gratificação que eu tenho é permanecer na graça. Enquanto eu permaneço na graça, eu me esforço para não pecar por causa da graça, não é? Nem venialmente, quando eu fujo das ocasiões de perigo, de risco para perder essa graça, o Senhor vai me dando cada vez mais graças. Ele vai justificando, não é, os meus esforços. E esse hábito, que é um bom hábito, vai se tornando virtude em mim. Eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais virtuosa, no sentido de virtus vigor, vigorosa, robusta, forte, treinada, tá certo? No mérito de conveniência, requer-se que a boa obra seja feita para agradar a Deus e para conseguir a própria salvação. Tem esse duplo sentido. Primeiro, agradar a Deus nas minhas obras, né? Segundo, veja, para a minha salvação. Eu tenho que procurar intencionalmente, com o objetivo, com a intenção de ser salvo. Procurar a minha salvação, conscientemente. O justo pode merecer de conveniência a graça eficaz para conservar e acrescer a graça santificante, assim como para vencer as tentações
pode ainda merecer de conveniência a perseverança final, as graças para os outros e até bens temporais, tá certo? Veja que maravilha. Aqui já entra a questão, se você percebeu, não é? Da intercessão. Quem tem méritos diante de Deus tem também o dom da intercessão. Somente quem está em estado de graça atual e habitual, e habitual é santificante, não é? Tem méritos diante de Deus, portanto, pode interceder em favor dos outros a Deus. Olha aí, por isso que os santos são intercessores. Os que já não podem pecar mais, que já estão nos céus, ou seja, na vida eterna em Deus. Dá para entender também agora a intercessão dos santos aqui? Se nós aqui, veja na terra, podemos, por graça de Deus, a graça, atenção, a graça atual, que é a graça, veja, suficiente, eficiente e eficaz em nós, dividido em 3, né, que nos auxilia em todos os nossos esforços, nos tornando vigorosos, robustos na fé. Né? Lembremos de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? E isso me dá a graça atual, que é a graça santificante. Ou seja, né? Na ordem natural, humana, eu me esforço para permanecer nesta graça. Então aqui eu tenho uma graça meritória, e nessa graça meritória eu posso interceder pelos meus e pelos outros. Deu para entender? Não é? Vamos avante. O pecador consegue merecer de conveniência a conversão. É uma graça. Nós que somos pecadores podemos pedir a graça de Deus para nos converter. Não é? E aí, veja, o merecimento de conveniência passa para a conversão. A grandeza do mérito deriva da dignidade e santidade da pessoa. Olha aqui, tá vendo? Da excelência e dificuldade da obra e da perfeição com que se opera. Os atos mais indiferentes podem tornar-se meritórios. Atenção aqui, né? Tem muita gente que soberba, não é? Soberba diz assim: ah, mas Deus me conhece. Ele sabe do meu coração. E continua fazendo tudo do mesmo jeito. Quer dizer, Deus conhece, Deus ama, Deus tem misericórdia, mas essa pessoa não tem nenhuma disposição e generosidade para mudar os seus atos. Aqui não tem a conveniência, não é, da conversão. Vamos agora para o meio da graça. Os meios com que podemos ter de Deus o dom preciosíssimo da graça são os sacramentos. Atenção, olha aqui, os 7 sacramentos são os meios próprios, não é? No sentido naturais aqui e sobrenaturais de Deus que a produzem, e a oração que nula impetra do Senhor, tá certo? Todo sacramento tem um rito, né? E portanto o rito é para ser rezado, para ser orado, né? Vamos agora para os sacramentos em geral. Deu para entender essa introdução sobre a graça? Para dizer que elas nos levam para o sacramento e os sacramentos nos dão a graça. São neles que nós encontramos a graça atual e a graça habitual santificante. Certo? Quantos? 24 minutos, vamos para... Acho que dá para vermos essa outra definição. Os sacramentos em geral, definição. A palavra sacramento teve primeiro sentido lato e significou, em geral, coisa sacra.
e religiosa, no primeiro sentido lato. Em tal sentido, eram chamados sacramentos alguns ritos segundo os pagãos. Isso é um pouco também de história, dentro da definição. No Antigo Testamento, houve também sacramentos impropriamente ditos ou ritos religiosos, como a circuncisão, os sacrifícios, o banquete do Cordeiro Pascal, etc., os quais não produziam a graça nem a renovava interiormente, mas apenas uma justiça exterior e legal. No Novo Testamento, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo para nos santificarem. Pronto. O Novo Testamento já tem essa conotação. E para que ele nos serve? Para a nossa santificação. Certo? Por isso a importância de receber o sacramento da confissão. São os dois sacramentos que nos fazem santo. A confissão e a comunhão. Desta definição transparece 3 elementos. Aqui, como nós vimos. Sinal, sensível, produção da graça, instituição divina. Sinal, que podemos ver, sensível, que podemos sentir, a produção da graça, no sentido atual e habitual, e a instituição divina, que nós recebemos por ele. Vamos ver cada um aqui, agora. Sinal sensível, o qual, por nos cair sobre os sentidos, indica o efeito invisível da graça. Assim, por exemplo, no batismo, a ablução, com a água externa, indica a ablução interna. Produza em nós a graça. A produção da graça, enquanto o sinal sensível, é eficaz em nós. Isto é, não só indica, mas produz por si a graça. A graça em nós. Nós vamos melhorando, nós vamos convertendo, vai nos dando mais força diante das situações, dos problemas, das dificuldades, diante do pecado, da tentação, da provação, da tribulação, enfim. Instituição divina, pois só Deus pode dar, veja, um rito, o poder de conferir a graça. Só Deus, certo? Por meio da igreja, dentro do sacramento. Nenhum outro mais. Ok? Essa foi a definição de sacramento. Vamos ver a questão do número. Os sacramentos são 7, porque segundo o ensino infalível da igreja, tantos são os que instituíram Jesus Cristo. Os teólogos quiseram encontrar por esse número setenário, uma razão de conveniência, comparando as necessidades da vida espiritual com as da vida natural. Isso é interessante, não é? Nas fases da vida natural também a vida sobrenatural, a vida da graça. O homem efetivamente nasce, tem necessidade de se robustecer, nutrir, curar das enfermidades, receber especiais cuidados na última doença e na vida social, precisa de ser governado e perpetuar-se assim na vida espiritual. O homem nasce com o batismo, se fortalece com a crisma, se nutre na Eucaristia, sara com a penitência, recebe auxílios e conforto para a última viagem na extrema unção, recebe a hierarquia para o governo das almas pela sacra ordem e se perpetua no matrimônio. Veja o percurso dentro do sacramento dos 7 sacramentos. É extraordinário, né? Tanto é extraordinário que eu vou aqui sublinhar
E, ao mesmo tempo, eu vou repetir isso, esse percurso da graça, para a gente fixar e entender, tá certo? Veja, o homem nasce com o batismo, se fortalece com a crisma, se nutre na Eucaristia, sara com a penitência, que é a confissão, recebe auxílios e conforto para a última viagem, na extrema unção, não é? Recebe a hierarquia para o governo das almas, o pastoreio nas ordens sacras, que é o sacramento da ordem, e se perpetua no matrimônio, não é? A família no matrimônio. Isso é belíssimo. Veja o percurso dentro do sacramento. Talvez a gente não conseguia fazer esta associação e, ao mesmo tempo, essa leitura, certo? Porque o número 7 dentro dos sacramentos. Porque 7 sacramentos. Vamos ver agora qual a necessidade de receber os sacramentos. Os 7 sacramentos são necessários. 5 são necessários ao indivíduo e 2, ordem e matrimônio à sociedade. Veja que interessante essa divisão. Dos 7, 5 é para nós, cada indivíduo, são necessários a nós, e 2 para a sociedade. Justamente a ordem, o sacerdote, né, e o matrimônio. Vamos lá. Dos 5 primeiros, 2 se dizem de necessidade de meio, isto é, indispensáveis para conseguirmos a vida eterna. Quais são os 2 sacramentos que são necessários para a vida eterna? O batismo a todos os homens, aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo, né? Os demais são necessários de necessidade de preceito, porque há preceito de os recebermos com uma penitência, isso é, depois que pecarmos do batismo, né? Nascemos com o pecado original, depois é o segundo, uma vez por ano, e na Eucaristia, ao menos pela Páscoa, ou perigo de morte em forma de viático. Tá certo? Esses 2 dos 5, 2 são necessários. Efeitos, graça santificante, vamos ver. Os sacramentos nos santificam, ou dando-nos a primeira graça santificante, que apaga o pecado, ou aumentando-nos a graça possuída, que já temos, eu disse, não é? Crescemos na graça. Dão a graça primeira, o batismo e a penitência, que se dizem sacramentos dos mortos. Por quê? Morremos para o velho homem, nascemos para o novo homem, porque dão a vida da graça às almas pelo pecado, né? Pecado que mata a alma, a graça que ressuscita a alma. Dão a graça segunda, veja, isto é, aumentam a graça possuída, a crisma, a Eucaristia, a extremunção, a ordem e o matrimônio, que se dizem sacramento dos vivos, porque para os recebermos devemos já ter a graça da alma. Por isso que é importante receber os outros sacramentos em estado de graça. Isso obtemos no batismo, que é indelével uma única vez, mas podemos estar sempre, ao perder a graça, não é recuperá-la na penitência. Recebê-los sem pecado mortal é cometer pecado gravíssimo de sacrilégio, porque receberíamos indignamente uma graça sagrada ou uma coisa sagrada. Quem recebe coisa sagrada é um sacrílico, né? Quem recebe coisa sagrada em estado de pecado é um sacrílico. E atenção aqui para esse termo tão forte, né?
A maioria das pessoas não cresce na vida da santidade porque recebe todos os sacramentos, veja, mas recebe em estado de pecado. Não recebe em estado de graça. Então, não se mantém na graça e não tem os frutos da graça. Não pode crescer na graça santificante. Passa a vida todinha recebendo o sacramento, ele não gera nada dentro de nós, na vida da alma. Não produz nada. Deu para entender isso? Eu tenho pessoas que são emperradas espiritualmente e na fé. É aquela coisa, tá recebendo tudinho, mas tá, me desculpe, viu? Não é em vão, mas não está correspondendo com a graça e por isso não pode gerar graça. Graça sacramental, vamos ver, vem dos sacramentais. Vamos aqui, né? Graça sacramental. Então, eu vou, né, terminar esta live, já estão 35 minutos, para não ficar muito longa. E quando voltar, eu vou voltar imediatamente com a segunda aula, com a graça sacramental, para dividir um pouquinho e a gente entender, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau.